Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Estamos aqui em mais um Café com a Mulher, onde eu vou trazer para você a história de Diná, a única filha mulher de Jacó. Jacó que teve 12 filhos, que foram as 12 tribos, e dessas 12 tribos, uma dessa linhagem era a linhagem de Dina ou Diná. Nesse momento eu vou pegar o link e vou encaminhar agora na comunidade e volto em um instantinho. Segura aí, só um minutinho. Enquanto isso, você pega esse link também e vai mandando para outras pessoas. Eu já volto. Voltei, deu certo. Bom dia para todas. É um prazer muito grande sempre estar aqui. E sem mais delongas, eu tentarei ser muito breve e bem objetiva nessa mensagem que eu tô para entregar para vocês. Eu não conhecia essa história. Eu a li essa manhã. Essa história se passa no livro de Gênesis, capítulo 34. Gênesis 34. Coloquei aqui para vocês saberem a referência da história que eu vou contar. Eu não vou ler ela toda, eu vou ler só o início e o fim, mas eu vou eu vou resumir aqui para você a história contando os pontos auges de atenção que a gente vai avaliar, a gente vai refletir, né? Para você que tá chegando aqui agora, preciosa, encaminha essa live para mais 5 mulheres, tá? Sejam bem-vindas. Tô aqui com a Mariana, com a Raquel, com a Aureli ou Aureli Raquel. Sejam bem-vindas. E vamos chamar outras mulheres para participarem desse momento com a gente, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida de alguma forma. E se nunca aconteceu com você algo que eu vou relatar aqui agora, você pode ser a mão que vai acolher e ajudar uma mulher que passa por isso. A gente vai contar agora, a gente vai narrar através dessa história um caso, um evento de estupro. E eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, se isso diminui a minha entrega e tudo, mas eu vou falar e se acontecer algum problema, se cair, a gente entendeu. Mas é um caso de violência, de estupro real, de desonra. E hoje existe um dado que 3 a cada 10 mulheres já passaram por algum tipo de violência sexual. Essas 3 a cada 10 mulheres são casos que foram denunciados. E quantos não foram? Então, a gente sabe que você conhece, no mínimo, eu sei que você conhece, no mínimo, umas 5 mulheres que já passaram por algo parecido. Se não foi você, as mulheres que você conhece passaram por isso. É real, é um fato, é estatística. Então, elas podem até nunca ter falado sobre isso, elas podem nunca ter aberto sobre esse caso. Mas é um caso, acontece e é real, tá bom? O caso de Diná. Diná é a única filha, mulher, de Jacó. Jacó, enquanto ainda era Jacó, enquanto ainda tinha o nome de Jacó. Jacó, enquanto era Jacó, gente, era um homem fraco. Um homem devagar. Um homem... A única coisa que ele serviu foi para trabalhar, para casar. Porque de resto, ele errou com o irmão, ele errou com o pai, ele errou com um monte de gente, inclusive com a filha. Ele errou com a esposa, com a primeira esposa, a Lia. E eu contei nos episódios anteriores algumas passagens da vida dele, né? Até antes ele se casar, depois que ele se casou, enfim. E hoje eu quero focar na história de Diná. Você conhece, você que tá aqui? Eu tô aqui agora com a Karina, com Elvis, Alex, Mayara, Fabrícia, Denicleide, Silvana, Sabrina. Alguém aqui conhece a história de Diná? Eu não conhecia até hoje, de manhã, enquanto eu estava buscando qual história eu traria. E eu ainda falei pro meu esposo mais cedo, eu falei, meu amor, eu não tô sabendo o que eu vou falar hoje. Geralmente, um dia antes, eu tenho algum tipo de direcionamento, no mínimo um dia antes. Às vezes eu já sei assim, não, na semana que vem a gente vai falar disso e tal.
Mas hoje eu tava assim, em completo silêncio no rádio. Eu não sabia o que falar, para quem, do que eu ia falar, que história eu ia falar. Aí eu falei, deixa eu voltar ali na história de Jacó e fazer a continuidade, ver se eu tenho as próximas mulheres a partir de Jacó. E Jacó tinha uma filha. E eu nunca tinha ouvido falar da história de Diná. E o que acontece? Jacó e toda a sua família estava em transição. Eles estavam voltando para Hebron. Hebron? Acho que é Hebron. Que é a história da onde ele saiu. Era a terra de Abraão. De Abraão, quando ele sai de Isaac. Era a terra de Isaac, quando ele saiu de lá fugido. Ele saiu de lá fugido, depois que enrolou o irmão dele, tomou a primogenitura, mentiu pro pai dele, ele fugiu. Foi se casar, teve filhos e passaram-se 20 anos. E ele estava voltando. Ele estava voltando fazendo esse caminho. Se encontrou de novo com seu irmão, conseguiram se perdoar e tudo. E no meio dessa mudança, dessa mudança, né, de um lugar para o outro, ele armou lá a tenda dele, perto de Canaã, ou em Canaã. E aqui fala o seguinte, ó, no último versículo, no versículo 33, do capítulo anterior. Assim, Jacó voltou para a Mesopotâmia, para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor com H, o pai de Siquém. E nelas armou seu acampamento e ali construiu um altar para Deus e pôs nele o nome de El, que é o nome de Deus em Israel. Esse é o cenário da história de hoje, tá? A Tainara falou aqui, passou a novela bíblica da Record. Sim, eu não assisti. Então, algumas pessoas têm conhecimento de algumas histórias a partir das novelas da Record, que é maravilhoso. Eu só quero trazer uma observação, que eu fiz eu fiz um estudo bíblico sobre Betseba. E quando eu conheci a história de Betseba sobre as lentes da novela da Record, era uma história totalmente diferente do que estava na Bíblia. Então eu quero trazer para vocês que as histórias bíblicas, elas são inspirações para muitas novelas, séries, filmes e tudo. Mas se você for achar, mas eu preciso que você saiba que não dá para você pegar aquilo que você está assistindo e tomar como verdade com fidelidade ao texto, tá? Porque eles usam de licença poética, da dramaturgia para fazer uma coisa diferente aqui, colocar um tempero ali, fazer algo a mais que não está escrito, deixa entender algo que não está previsto. Então, o texto de Betseba, por exemplo, me causou absurdo pânico em saber que na novela ela foi tida como a mulher que seduziu, que fez de propósito, que atraiu a atenção dos olhos de Davi. E enquanto eu lia na Bíblia, enquanto eu li o texto, eu falei, não tem nada disso. Betseba também, inclusive, teve uma história muito parecida com de Diná com relação à questão da desonra. Ela foi chamada pelo rei, ela não teve escolha, ela não teve. Então, assim, eu não vou entrar na história agora, eu tenho um estudo aprofundado que está disponível para a comunidade Lapidando Mulheres, tanto em vídeo quanto em áudio, para você ouvir enquanto você vai trabalhar, enquanto você está no caminho, enquanto você está fazendo seu treino. Eu tenho alunas que ouvem enquanto estão treinando, mas é só esse parênteses que eu quero trazer para você. Até mesmo The Chosen, que é uma série maravilhosa, tem algumas coisinhas, alguns detalhes que eles fazem diferente. Então não é que tá tudo errado. É só para que você entenda que ali é uma história fictícia com inspiração em fatos da Bíblia. Mas o que tá na Bíblia é a história verdadeira. Nunca troque a Bíblia por nenhuma ficção da Record, de qualquer nada que você assistir.
Você vê assim, eu assisti, vi o teatro, contava história, foi assim, assim. Nem mesmo a Paixão de Cristo eu acho que foi uma das histórias mais fidedignas, que teve mais fidelidade ao texto, inclusive, dentro das informações que o texto nos dá. Só que precisam lacunas serem preenchidas. E aí o autor, o roteirista, preenche da forma que ele entender que é conveniente para o público dele, a emoção que ele quer que o público sinta. Então tem várias vezes que eu, inclusive, estou ministrando a palavra e eu falo assim, inclusive eu acho que isso aconteceu por causa disso e disso daquilo, mas isso é o que eu acho, não tá escrito, tá? E eu falo isso. Então quando você quiser fazer esse estudo, não tenha só sobre o que eu tô falando, vai lá no texto ler. Às vezes Deus vai falar com você de um jeito diferente do que ele fala comigo, no mesmo texto. Tá bom? Então é esse alerta aí para que você não fique só com o filme, só com a novela, só com a série. Vai buscar no texto o respaldo da inspiração daquela cena. Tá bom? Então vamos lá. O cenário, né? Contei o cenário para vocês, de Jacó, tudo. E aí Dina, que era a única mulher, tá escrito aqui, ó, certa vez Dina, ele comprou terras para armar o acampamento, ou seja, ele ia ficar lá por muito tempo, Jacó ia ficar naquele ambiente por muito tempo. Se ele investiu dinheiro para comprar terras, ele não estava ali de passagem, ele de fato ia ficar ali por um tempo, tá? E ele estava em Canaã, na região da Mesopotâmia, em Canaã, sendo que a ordem dada era para ele voltar para Hebrom, tá bom? Então vamos lá. E aí tá falando aqui, ó, capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha de Jacó e Lia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Ou seja, ela foi enturmar, ela foi conhecer moças, tá escrito, ó, foi fazer uma visita a algumas moças. Ela era uma mulher criada entre homens. Ela vivia cercada de homens. Era natural que ela fosse buscar mulheres semelhantes para poder conversar, para poder conhecer o costume, para poder, já que eles iam ficar ali, ela foi conhecer moças daquela região. Amor era o nome do governador daquele momento, daquele lugar, da Mesopotâmia naquele momento. Era o governador dos cananeus, Canaã, cananeus. Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Siquém viu Dina, a pegou com força para ter relações com ela. Vamos parar aqui. Aqui nessa minha versão tá bem resumido. Ele a pegou com força para ter relações com ela. Ou seja, ele não cortejou, ele não seduziu, ele não flertou, eles não trocaram olhares. Foi um ato violento. Ele a tomou com força. Se quem viu Diná, pegou-a e a forçou de ter relações com ele. Isso é a cena de um estupro. Se não é pra você, pra mim, fica claro que é. Tudo que é a força, né, é contra a vontade de outra pessoa. E quando a gente fala de ato sexual, se tá contra a força, se tá contra a vontade, é um estupro. Ok. Aí, seguido, passado essa cena, esse episódio, após o ato, ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e a procurou fazer com que ela o amasse. Pera lá, eu te desonrei, eu fiz mal a você, mas eu gostei de você e eu queria que você gostasse de mim também. Normal não me parece que ele era, né? Não me parece também que era algo tão anormal para aquele tempo, se a gente pegar o contexto histórico. Mas vamos lá. Siquém chegou para o seu pai, que era o chefe daquela região, o governador daquela região, para quem Jacó, no capítulo anterior, já tinha feito um negócio com ele, já tinha
feita a compra, inclusive, das terras pelo próprio Jacó e Amor, já se conheciam. E aí Siquém chegou pro pai dele e falou: pai, quero me casar com esta moça. Peça essa moça em casamento para mim. Isso aconteceu. Beleza. Jacó ficou sabendo do que tinha acontecido. Não retrata como que Jacó ficou sabendo. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Jacó, calado. Silêncio no rádio. Minha filha foi desonrada e eu não vou, até esse momento, eu não vou fazer nada com essa informação. Enquanto isso, Amor, eu sempre falo que eu não vou ler o texto para não ficar grande a live, mas tô eu aqui lendo. Eu não quero fugir muito, mas calma aí que eu vou chegar na parte do resumo. Enquanto isso, Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram no campo, quando eles saíram do trabalho, da lida lá e voltaram para casa e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos. Indignados e furiosos, guarde essa palavra, indignados e furiosos. Você é capaz de ficar indignada e furiosa ao saber que alguém foi desonrada? Sua filha, sua irmã, sua tia, sua vizinha. Você é capaz de ficar indignada, irada, furiosa? Eles ficaram, mas não falou nada sobre Jacó. Jacó estava em silêncio. Pois, eles ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não devia fazer. Mas Amor lhes disse, Amor, que era o pai do Siquém, que cometeu tal ato, falou pro Jacó e pros irmãos dela, pros irmãos de Diná: meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela se case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos as nossas filhas. Eu caso meu filho com a filha de vocês e os filhos de vocês com as minhas filhas. Fiquem aqui com a gente, morem nessa região, comprem terras onde quiserem, façam negócios por aqui. Depois Siquém estava lá também. Estava lá o pai e o filho pedindo a mão de Diná em casamento para Jacó e os irmãos dela. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim. Eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela se case comigo. Vou parar de ler aqui. Você está acompanhando aqui comigo? Tem alguém que está acompanhando? Você tá encaixando na sua cabeça essa história? Eu desonrei a sua filha. E eu não só desonrei a sua filha tendo relações sexuais com ela amorosas, como pode acontecer. Não pode, mas poderia ter acontecido. Não, foi a força. Foi a força. Foi a força. Então, permita que a sua filha se case comigo. Vai dar certo, eu vou cuidar dela, é melhor do que ela ficar por aí desonrada. Eu dou presentes, eu cuido dela. E o pai dele falou: olha, eu facilito, você pode fazer comércio livremente aqui, tá tudo certo. É só você permitir o casamento. E aí, os irmãos, de maneira falsa, eles foram muito rápidos dentro da estratégia de guerra deles. Eles já eram homens prontos para guerrear. E aí eles tiveram uma estratégia inicialmente ali. Eles falaram: olha,
Não dá pra gente permitir que a nossa filha, nossa irmã, case com você porque você não é circuncidado. Nem o seu povo é circuncidado. Isso seria tamanha desonra para nós. A gente precisa que vocês sejam todos circuncidados. Que aí a gente permite o casamento. Foi isso que ele disse. E aí, ele apaixonado, pronto para resolver o problema, falou, tá bom. Como eles eram muito influentes, eles conseguiram fazer com que todos os homens daquela cidade rapidamente fossem circuncidados. 3 dias depois desta situação, dessa circuncisão, vem Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, e de maneira, como é que fala? Vamos lá. Deixa eu ver a palavra que estava escrita. Ai, cadê? Sem perdão, vamos lá. Amor e seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Depois, Amor e seu filho foram até o portão da cidade, onde eram tratados todos os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é minha amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, eles poderão se casar com as nossas filhas, mas eles só concordam em viver entre nós se tornar um povo só com a gente, se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são, né? E será que então ficaremos com todos os homens maiores de idade, todos os homens daquela cidade, todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos ao fio da espada. Foi uma estratégia de guerra impressionante, muito inteligente. Foi. Se o objetivo de fato fosse tomar aquela terra, como Deus vivia trazendo essas instruções, é para ir tomar Jericó, é para ir tomar Canaã, Não era esse caso. Não era esse caso. Eles não estavam tomando a terra por ordem divina. Eles estavam praticando a vingança disfarçada de justiça. Vingança. Ou eles estavam buscando a justiça disfarçada de vingança? Acho que seria mais isso. Eles buscaram a justiça para a irmã, cometendo uma vingança de tamanho desproporcional, porque eles não mataram só o pai e o filho, eles mataram todos os homens da cidade. Então eu digo que foi desproporcional, foi injusto. Eles deixaram quantos filhos órfãos, quantas mulheres viúvas? Nessa busca, nessa sede por vingança, no olho por olho, dente por dente, eles foram muito além. Você tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes a gente tá na busca por justiça e a gente acaba fazendo vingança. A busca por justiça é um caminho muito diferente da vingança. E teve uma fala da Baby do Brasil recentemente que foi muito comentada na internet, que ela estava num culto falando para pessoas cristãs sobre perdão. E ela falando que você tem que perdoar, O perdão, gente, o perdão não é sobre o outro, que o outro fez. E você perdoar para que ele siga feliz. O perdão é para que você tire o peso do que o outro fez de você. E aí ela falou, tem que liberar perdão. E uma mulher lá na frente falou assim pra ela, mas até se foi um abuso sexual cometido por alguém da família? E ela falou, sim, tem que liberar perdão. E isso, numa fala isolada, pareceu que ela estava falando sobre não ter justiça.
E são coisas totalmente diferentes. São muito diferentes. O perdão é sobre você. É sobre como seu coração fica com o que o outro fez com você. Agora, a justiça, quando existem leis, talvez se os irmãos tivessem ido à cidade e tivessem matado o pai e o filho, talvez tivesse feito sentido. E deixado o recado para a cidade. Olha, o que eles fizeram foi errado. Não sei. Mas eles mataram todos os homens da cidade. O perdão não é sobre a maldade que o outro fez, é sobre a bondade que existe em você, disse a Mariana aqui agora. Certeiro. É sobre a nobreza do seu coração. Revela a sua intimidade com Deus, revela a sua identidade ativada, revela a sua clareza de propósito. Revela que você não tem tempo para perder com aquilo que te aconteceu no passado, porque você está pronta para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você precisa estar desarmada. Você precisa estar sem peso extra para aguentar o fardo que Deus vai te entregar para seguir Ele. A cruz que Ele vai te entregar é do tamanho certinho para você, do tamanho que você consegue carregar. Agora, se você tiver com peso extra de perdão que você não liberou, de pessoas que você não quer soltar, aí você vai penar muito mais na sua jornada, na sua caminhada. Então, muito cuidado quando você quiser muito a justiça e acabar usando a vingança. É uma linha muito tênue. O que significa justiça nos dias de hoje? Denúncia, a exposição do fato. Olha, aconteceu isso. Vai pra polícia. Vai pra polícia. Aconteceu, aconteceu. Agora, isso não impede o seu perdão. Não impede. Eu te perdoo, mas você vai pagar segundo a justiça. Não sou eu que vou fazer você pagar. A justiça vai. Não sou eu. É isso, olha só. Nesse caso aqui, eles resolviam entre eles. Mas hoje nós temos leis. E não cabe mais a você fazer justiça. Cabe a você levar até a justiça. Levar a justiça ao caso. Muito cuidado. Porque a vingança é como se fosse um veneno que você fica bebendo. É como se fosse um veneno que, ao invés de você dar para o outro, é você que fica tomando ele. Essa falta de perdão é o veneno que você fica tomando. Você fica querendo atingir o outro com perdão que você não libera, mas quem tá bebendo esse veneno é você. Então, enquanto você tá bebendo esse veneno, o veneno da vingança, o veneno da falta de perdão, você tá se consumindo. Você tá pecando diante de Deus. Você tá sendo desproporcional. Tem gente que estraga uma vida inteira por causa de um evento que aconteceu uma única vez. É desproporcional demais. Você estragar a sua vida inteira, você amaldiçoar a sua vida inteira por causa de um evento ou de uma pessoa que falou sobre você, que falou mal de você, que fez uma injustiça com você, que te humilhou. Às vezes um evento na sua vida é o suficiente para acabar com a sua vida. Isso é desproporcional. É tão desproporcional quanto os irmãos de Diná irem lá e matarem todo o povo da cidade. Então foi injusto. Tal como você tem sido injusta com você mesma quando você não libera esse perdão, quando você fica esperando que a vingança aconteça, que eles sofram mal na mesma moeda. Não. Não é para isso que Deus te chama. Não foi para isso que Ele permitiu. Permitiu, não é que Ele quisesse. Ele permitiu que tudo isso que te aconteceu, te acontecesse. E aí, depois de tudo que aconteceu, vem o ponto auge para a gente finalizar. O ponto auge desse capítulo para mim. Eles saquearam a cidade, levaram as ovelhas, aqui ó. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças.
Não chegamos no ponto auge ainda não. Essa parte aqui eu ainda não tinha... Eu não tinha prestado atenção nela. Acabei de prestar atenção nela agora. E aí Deus me trouxe uma chave aqui pra você. Às vezes você tem feito prisioneiros na sua vida. Com um evento que te aconteceu. Gente que não tem nada a ver com essa história, você tá levando cativo junto com você. Às vezes é sua filha, seus filhos. Por causa de uma história que aconteceu com você lá no passado, você permanece aprisionando os seus filhos, porque você não soube lidar com aquilo que aconteceu lá no passado. Gente, isso aqui é muito forte. Eu não tinha lido isso aqui da primeira vez que eu li. Isso aqui tinha passado despercebido por mim. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. E então, aí o ponto auge. E então Jacó disse a Simeão e a Levi. O ponto auge, que eu quero falar disso com você agora. Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os fariseus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Você consegue ver um pai falando isso? O que acabou de acontecer? Acabou de acontecer uma tragédia. Primeira tragédia com a filha, depois os filhos foram lá e fizeram tudo errado, desproporcional, e a preocupação de Jacó era com ele. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Ele não estava preocupado com a honra de ninguém. Ele não estava preocupado em corrigir os filhos que fizeram coisas erradas. Ele estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com ele. Às vezes, sabe aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher? Às vezes você sabe que alguém é vítima de violência, ou de agressão, ou até mesmo de um abuso, e você fica, ó, caladinha. Sabe por quê? Você não quer problema. Você não quer problema. Às vezes, Jacó pode representar a sua mãe, que quando soube que você foi abusada e você foi lá falar pra ela, ela fala assim, filha, o que eu posso fazer? Você quer que eu vá embora daqui com você, com fulano, com ciclano, e acabe com a família inteira? Você quer que eu destrua a família por causa disso? Não, fica quietinha. Não fala nada, não. Não vamos mexer nisso. A gente não quer problema. Pode acontecer. Muitas mães. Pode acontecer de um pai saber que a filha dele foi abusada na escola, mas ele não quer problema. Ele ficou sabendo que a filha dele foi abusada pelo chefe dele. Ele não quer problema. Ele não vai falar nada. Posso ser demitido. Se eu for demitido, como é que eu vou alimentar as minhas filhas? Será que é porque ele pode ser demitido ou porque ele é um homem fraco? Um homem negligente? Um homem omisso? Que não consegue honrar a sua família de verdade? Com proteção? Jacó é um homem frouxo. Um homem fraco. Egoísta. Indiferente. Indiferente, porque lá no início desse capítulo ele fala, ó, no versículo 5, Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a própria filha. Porém, como seus filhos estavam no campo, ele não disse nada até eles voltarem para casa. Aí depois ele só falou para os filhos, ó, aconteceu isso. E quem tomou as dores foram os filhos. Quem quis entrar e fazer toda a arruaça, a vingança, foram os filhos, porque eles, a Bíblia relata que os filhos, os irmãos de Diná ficaram indignados e furiosos. Já Jacó não ficou. Jacó não ficou. Às vezes, para quem você foi falar da violência que você sofreu, a pessoa ficou omissa. Não ficou indignada nem furiosa. Muito pelo contrário, ainda falou pra você, não mexe com isso não, vai dar trabalho. Você vai ter que provar, as pessoas vão falar mal de você, vão questionar se é verdade ou se é mentira. Uma vez eu atendi um caso, enquanto orientadora familiar, eu descobri que uma pessoa da família tinha falado de um pai que não era o pai dela. Ela era ali da família, a cunhada.
A cunhada em questão ali falou, ai, fulano tentou abusar de mim, né? Falou para as sobrinhas dela. E aí essas sobrinhas nem acreditaram, conheciam um pai que tinham. Não, meu pai jamais faria isso. Não, elas nem acreditaram e descredibilizaram por completo o que essa mulher falou. E o quadro dessa mulher era um quadro muito instável emocionalmente. Emocionalmente falando, ela era muito instável, era muito ferida, uma pessoa desequilibrada, bem desequilibrada. E quando eu soube disso, eu chamei essas irmãs para conversar. Eu chamei essas 3 filhas para conversar. Falei, olha, eram filhas da mulher em questão. Quando eu soube do caso, eu soube pela mulher. E aí eu chamei as filhas para conversar e eu falei, olha, vocês não podem descredibilizar o que uma mulher fala. Vocês precisam ter empatia pelo que ela fala. Vocês precisam ouvir o que ela fala, nem que seja só para ouvir. Vocês não precisam acreditar, mas nunca vocês podem descredibilizar. A gente já conhece tantos casos. Existem tantas coisas que vocês não conhecem o pai de vocês. Ele pode ser um homem bom, um bom marido, um bom pai, mas o que ele faz quando ninguém tá vendo, vocês não sabem. Então, simplesmente, vocês não podem descredibilizar. Ah, mas ela é mentirosa, ela fez isso só para chamar a atenção da família. Eu falei, ainda que fosse. Se fosse só esse o motivo, se fosse só por esse motivo, se isso realmente fosse mentira, isso é um grito de misericórdia, de socorro. Daí para vocês saberem que ela se matou, porque ninguém ouviu ela, ninguém deu a atenção que ela estava gritando para ter, é um pulo. Uma pessoa que faz isso é diferente de uma pessoa que fica falando, eu vou me matar, eu vou me matar. Ah, vocês vão ver, uma hora eu vou morrer. Isso é diferente, quem quer se matar, se mata. Mas antes de se matar, ele dá sinais. E essa mulher, ela falou assim, ah, ele fez isso comigo, fez isso e aquilo e não sei o que, vocês não conhecem, vocês acham que ele é um homem bom e não sei o que, ele não é não. Eu falei, cara, não importa se ele é ou se não é. Se vocês acreditam que ele é, ótimo, fiquem com essa imagem que isso vai fazer bem pra vocês. Mas não descredibilizem uma mulher que tá doída, que tá magoada, que tá ferida. Não descredibilizem simplesmente falando, ah, isso é mentira e ponto final e vire as costas, não. Ouça o que essa mulher fala. Abrace, acolha. Não tome partido. Você não precisa tomar partido, você não precisa defender ninguém. A verdade não precisa de defesa. Apenas acolha. Muitas dessas mulheres que são violentadas, que são abusadas, não têm sequer coragem de abrir a boca para falar. E as poucas que têm, elas são silenciadas. Silenciadas pela sociedade, silenciadas pela amiga que não tem coragem de se meter. Sabe por quê? E quantas vezes... Vai me falar... Vamos ver se você conhece algum caso de uma mulher que foi... de uma amizade, vamos lá, uma amizade. Eu sei que fulaninha, a minha amiga, apanha do marido. Mas eu não vou me meter porque depois eles vão voltar e a culpada vai ser eu. Eu, enquanto orientadora familiar, enquanto especialista matrimonial, enquanto consultora ali de vários casos, já teve vezes de eu falar, olha, é hora de você pegar suas coisas e ir embora. Esse relacionamento acabou. Esse relacionamento está causando um perigo à sua vida. Ele já te agrediu uma vez. Eu entendo que você quer restaurar o seu casamento, mas não vai ser desse jeito. E aí, o que aconteceu? Eles se reconciliaram, conversaram e tudo, e ela parou de falar comigo. Nunca mais voltou a falar comigo. Só ou quando o negócio fica feio e volta a acontecer, ou ela não volta. E mais, fica tudo bem no relacionamento dela e ela acha o quê? Que eu não fui uma mulher de fé o suficiente para acreditar que Deus restauraria o casamento dela. Existe algo mais importante que a restauração do seu casamento. A sua vida. E se você tá num relacionamento em que a sua vida corre risco, aí você precisa preservar a sua vida, esta antes do seu casamento. Eu tive um caso na comunidade que entrou uma preciosa semana passada e ela falou, eu sou casada com um homem que é dependente químico. E eu falei, como que a dependência dele influencia no casamento de vocês, no trabalho, na vida? Eu tenho perguntas que são direcionadas para saber como orientar.
Porque se ela me fala que ele, depois que tá drogado, né? Essa é a palavra. Quando ele tá drogado, ele é violento, ele agride, ele... Aí a condução é totalmente diferente de uma condução de, não, olha, quando ele tá chapado, ele não vai trabalhar, ele não fica em emprego nenhum, ele é um homem muito trabalhador, mas acaba que ele não fica em nenhum trabalho, porque, né, tem hora ou outra que ele tá super chapado e tal. Entende a diferença? A condução é muito diferente. É muito diferente. Aí, por essa mulher que tá nessa segunda situação, de um homem trabalhador e tudo que reconhece, é um homem cristão, é um homem íntegro, mas ele é um homem fraco, vencido pelo vício. E o vício dele não é que torna ele indigno. O vício dele torna ele um homem fraco. E às vezes a força que ele vai ter vai vir dela, porque ela vai se fortalecer em Deus. Agora, um homem que se torna violento, que põe em risco a vida, esse homem, não é a hora de você tentar ajudar ele. Você precisa se ajudar primeiro. Se ajude primeiro. Tá bom? Tive aqui, ó. A Irene falou o seguinte: isso acontece tanto, infelizmente, precisamos ser instrumentos de justiça de Deus. Justiça social está no coração de Deus. Quero que nessa manhã, nesse início de semana, você não faça como Jacó fez, de forma indiferente. Que você não queira silenciar uma pessoa quando você vê um ato de injustiça. Só que correr atrás da justiça às vezes vai expor a família, vai dar trabalho, vai comprometer o emprego. Às vezes fazer justiça não é com as suas próprias mãos, mas expor a justiça, expor o fato para que a justiça seja feita significa abrir mão de amizades, abrir mão de rodas, de ambientes, de lugares. Que você não seja indiferente, para que você não se prejudique. Porque essa indiferença, você vai dar conta dela com Deus. Essa indiferença que você faz hoje, a partir de hoje, de forma consciente, isso você vai prestar contas. E isso sim vai travar bênçãos na sua vida. Porque enquanto você não olhar para o outro com a dor do outro, se colocando como um agente de que talvez uma pessoa, um agente de bênção, um canal de bênção, que pode levar amor, acolhimento, compreensão, um abraço, inclusive ajudar essa pessoa a expor o fato, mesmo que isso comprometa a integridade da família, isso é um ato de amor. Isso é um ato de bondade. Isso é ser canal de bênção. Encorajar que a justiça seja feita é um ato de bênção. Mas cuidado para não confundir justiça com vingança. Vingança te cega, a vingança te fere, a vingança te consome, a vingança corrói os seus ossos. Tá? Essa era a mensagem de hoje. Deixa eu ver quem tá aqui comigo agora. Wilane, Fabrícia, Keren, Daniele, Gislaine, Milena, Tainara, Renilza, Laurinha e a Bia. Muito obrigada pela audiência, pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma mulher para trazer de sugestão para a gente fazer o nosso Café com Mulher das próximas semanas, eu ainda estou nas mulheres do Velho Testamento. Tá? Ainda quero trabalhar somente com o Velho Testamento por um tempo. O Velho Testamento tem muita coisa, tem muitos tesouros. Você que ainda não faz parte da comunidade Lapidando Mulheres, fica o meu convite. A comunidade Lapidando Mulheres é uma bênção, é um canal de bênçãos, é um canal de mudança de mentalidade, mudança de rota, de mulheres que se encontram para evoluírem, para crescerem. E ali você encontra instrução baseada no livro da Bíblia, com inteligência emocional, com desenvolvimento pessoal, com ação, com aquilo que você precisa para de fato ser a mulher sábia que edifica o seu lar. Ontem eu levei um devocional lá que virou quase um livro,
que eu me inspirei muito, comecei a escrever e não parei mais. E eu recebi alguns depoimentos no meu particular, a partir daquele devocional, que me tocaram bastante. Então eu entendi que a mensagem foi entregue realmente para quem precisava ser entregue. Às vezes você precisava da mensagem que foi entregue lá. Então, fica aqui o meu convite. A Comunidade Lapidando Mulheres é um ambiente de bênçãos. Ó, a Fabrícia falando, foi bênção. Foi bênção estar aqui, compartilhar a nossa fé. Amém. Esse momento de comunhão realmente é muito rico. Acontece toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã para você que está no Brasil. Para mim, eu tô aqui na Espanha, agora já são 1 hora e 47 minutos. Ou seja, 8 horas e 47. Já tô aqui há 40 minutos, meu Deus. Rispa, tá anotado esse nome. Rispa, não conheço a história, nunca ouvi falar. Vou conhecer e vamos ver em qual momento que ela vai se encaixar aí no Velho Testamento. Amigas de Jesus, ali encontramos um lugar seguro. Ali, a Gi tá falando da comunidade, que somos amigas de Jesus, e ali encontramos um lugar seguro para expor os nossos desafios e receber direção, conselhos, instrução e ouvir outras histórias parecidas com as histórias que às vezes a gente acha que só acontece com a gente aquilo que tá acontecendo. Tanto que essa mulher que apareceu com a situação do marido dela, que é um dependente químico, na hora eu marquei uma das preciosas que eu sei, de várias que tem lá, eu falei assim, você quer trazer o seu relato? E na hora ela falou, eu já passo por isso há 10 anos, e é assim, assado, e tarará. E elas ali se conectaram, e uma fortaleceu a outra, e foi divino, foi bênção. Então, aguardo vocês, em breve estarei na comunidade. Gente, o investimento da comunidade é R$80, e você pode dividir em até 12 vezes. Ou 10 vezes. Não dá R$10 por mês. Você entra e lá você fica. É um pagamento único. Tá bom? É um pagamento único. É uma bênção. É uma bênção, é uma bênção. Foi uma bênção esse devocional. Amém. De nada, Cleise. Foi maravilhoso estar aqui com vocês também. Um beijo, vou desligar, cuidar do meu filho, cuidar da vida e uma excelente semana para nós. Amém? Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e tudo podemos naquele que nos fortalece. Beijão, Nádia, eu vou deixar salvo aqui e você assiste, que essa Nádia acabou de entrar, você assiste do começo. Pra quem chegou depois, assiste do começo que vai valer a pena. Beijão!